para analisar a situação do sistema financeiro europeu e, em particular, dos bancos, vamos começar com um exemplo bem simplesinho de como funciona um banco. O banco ele recebe depósitos das pessoas. E esse dinheiro não fica no banco. O banco faz empréstimos, aproximadamente pela mesma quantidade que ele recebeu de depósitos. E dizemos aproximadamente porque o banco não empresta exatamente a mesma quantidade que ele recebeu. Mas ele recebeu 1000 de depósitos, faz 1000 de empréstimos. Agora, para fazer isso, o banco necessita de reservas. E sem as reservas, o sistema não funciona. O sistema perde o equilíbrio e cai. Vamos ver como é a dinâmica do sistema. O dinheiro dos depósitos que o banco recebe das pessoas, o banco empresta, principalmente para empresas e governos. Mas vamos supor que na hora de voltar esse dinheiro, em lugar de voltar os 1000, voltam 950. O que acontece? Se todo mundo fosse pegar os 1000 reais ou euros que foram depositados, não haveria dinheiro para todo mundo, porque estão faltando 50, apenas tem 950. Então o que o banco faz? Ele tira 50 desses reservas que tinha aqui e passa para aqui, de forma tal que entram mais 50 aqui, e aqui voltamos a ter os 1000 que precisávamos para manter o sistema em equilíbrio. Obviamente, aqui já não temos mais 100, temos 50. Essas reservas são uma exigência legal que garantiza que os sistemas não caem. Os países impõem uma série de exigências em relação à quantidade de reservas que um banco deve ter. Agora bem, vamos supor que a economia entrou em recessão e as empresas começam a ter dificuldades para pagar. Então, não pagam. O que acontece? À medida que os pagamentos vão faltando, vai saindo dinheiro daqui das reservas para cobrir a falta de pagamentos. Eventualmente, as reservas se fazem zero, acabam sendo zeradas, ou seja, aqui voltamos a 100, e até que pode chegar um momento em que aqui tenhamos, por exemplo, 800, mais os 100 das reservas são 900, que não alcançam para cobrir os 1000 que os depositantes tinham deixado no banco. Ou seja, o não pagamento por parte dos devedores do banco, dos empréstimos que eles tomaram, acaba rompendo esse equilíbrio, porque se todo mundo que depositou vem buscar e tirar o seu dinheiro, não tem dinheiro para todos. Aqui o banco quebra. Dizendo de outra maneira, quando começamos a ver que existem problemas de inadimplência por parte das empresas, é como se nós tivéssemos aqui um serrote que lentamente e consistentemente erodindo esse equilíbrio que temos que não pode se romper. Esta erosão que o sistema sofre por causa da falta de pagamentos faz com que as pessoas vão no banco e tiram o dinheiro que é deles. Isto gera um problema adicional. Por quê? Porque se aqui agora, em lugar de ter 1000, nós temos 900, o banco não pode emprestar 1000. O banco seria obrigado, para restaurar o equilíbrio, a exigir pagamento das empresas e dos outros devedores. Mas isso não é possível. O banco tem a obrigação de devolver o dinheiro dos depositantes, mas não tem o direito de reclamar o dinheiro que lhe devem. A ocorrência sistemática desses saques também funciona como um serrotinho, só que deste lado, erodindo também de uma forma muito forte o sistema como um todo. Vamos supor que os saques continuam e se aceleram, a tal ponto que as pessoas correm para tirar seu dinheiro. Isso é uma corrida bancária. Isso é um evento muito sério contra um banco,
Porque se o banco não tem recursos como para enfrentar um volume muito grande de saques, o banco quebra. Isso é uma coisa que todo banqueiro, todo banco treme só de ouvir falar. Uma corrida funciona, afeta o sistema como uma martelada na cabeça. Um verdadeiro maçaço de ferro, porque derruba o sistema quase instantaneamente. Agora veja que interessante. Se as empresas não estão pagando, e as pessoas sabem, nós podemos ter saques e eventualmente uma corrida. Mas não necessariamente podemos ter saques e uma corrida nessa situação. Pode ser que as pessoas acham que os bancos estão tendo problemas e mesmo sem não ter problemas, nós podemos ter saques e uma corrida que acabem derrubando um banco. E nós temos outro caso também, que pode ser que as empresas não estão pagando, os bancos estão com problemas, mas ninguém sabe. Então o banco que teoricamente deveria cair, não cai. Esses não pagamentos, os famosos esqueletos, que algum dia podem vir à tona e aí sim derrubar um banco. Ou seja, uma corrida depende fundamentalmente das expectativas das pessoas. Agora, o que acontece deste outro lado, se os governos não pagam? Aí nós temos o famoso calote. Um calote opera como um maçaço deste lado daqui, da mesma forma que a corrida operava desse lado daqui. Mas tem duas diferenças importantes que fazem disso todo um caso. Primeiro, quando nós temos um aumento da inadimplência, estamos falando apenas de algumas empresas que estão deixando de pagar. Quando nós falamos de calote público, é o governo inteiro, tudo, que é um volume muito maior. E segundo, a inadimplência ela aumenta aos poucos. Agora, um calote ele chega de uma vez, tudo junto. Então, é realmente um maçaço que derruba o sistema. Agora, quais são os efeitos de uma queda do sistema financeiro na economia de um país? Bom, para começar, os depósitos se perdem, se destrói a riqueza. Isso quer dizer que nós vamos ter uma perda de bem-estar importante. O segundo efeito que nós vamos ter é que as empresas ficam sem dinheiro. As empresas sem dinheiro não produzem, não empregam, não pagam fornecedores, não pagam impostos e até quebram. Por outro lado, o Estado sem dinheiro também não paga fornecedores, também não emprega e fornece menos serviços no momento em que a sociedade mais precisa dele. Todos estes eventos se autoalimentam e se alavancam, até que há crises de dimensões históricas, como é o caso da crise dos Estados Unidos do ano 1929, ou mais recentemente, a crise da Argentina do ano 2000 e 2001, que foi um cenário muito parecido com esse daqui, e do qual a Argentina ainda não se recupera. Resumindo, a possibilidade de uma crise de dimensões sérias na Europa como consequência da situação dos bancos deriva basicamente de, primeiro, a fragilidade do sistema como consequência da crise de 2008, a desconfiança que todo mundo tem, não só os depositantes, não só as pessoas, por conta das trapalhadas e das mentiras dos governos. Isso é basicamente a expectativa. Terceiro, por conta da recessão que pode vir a acontecer, provocada pelos últimos planos de contenção de despesas e saneamento do setor público. E quarto, pela possibilidade de um grande calote público em vários países importantes da região. Ou seja, não é só o problema da Grécia, se fosse só a Grécia seria bom. Nós temos aí economias importantes, nós temos aí economias muito importantes, muito comprometidas, como são a economia da Itália, da Espanha e até da Inglaterra.